Registrar aqui a presença da iniciativa Agenda 21 Compete, Soluções Urbanas, presença aí da Aline Rocha, e o Observatório Social de Niterói. Realmente, uma audiência pública bastante plural e representativa, que é um bom sinal. Antes de passar para o Daniel, vou registrar aqui perguntas feitas e encaminhadas pelo Ministério Público aqui presente, para que o secretário possa, dentro do possível, comentar. Então, eu vou ler aqui. É bom para registrar e para também o Daniel comentar. Esclarecer a situação real acerca do plano diretor. Em que fase está nesse momento? O que já foi feito? Se a Fundação Getúlio Vargas foi mesmo contratada. Então, em que fase está? O que já foi feito? E se a Fundação Getúlio Vargas já foi mesmo contratada? Se sim, teve licitação? Qual o cronograma? Serão feitos debates públicos apenas no concurso? Se está sendo elaborado concomitantemente o plano estratégico e o plano de transporte e mobilidade. Então, se está sendo elaborado concomitantemente o plano estratégico e o plano de transporte da cidade. São perguntas feitas pelo Ministério Público. Quero também aqui registrar mais algumas perguntas de forma objetiva para que o Daniel possa comentar, aproveitando ainda a presença de muita gente aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de encaminhar formalmente ao secretário. Se procede, de fato, a intenção da Prefeitura de aprovar o plano deliberativa neste ano, ou, se não for neste ano, antes da revisão do plano diretor. Outra pergunta objetiva, acho importante isso ficar bastante registrado. No processo de audiências públicas da revisão do plano diretor, está prevista uma primeira rodada de audiências, depois da segunda etapa do diagnóstico e depois da terceira etapa, que é a elaboração de cenários. Minha pergunta, não seria melhor fazer as audiências públicas antes e no decorrer da fase de diagnóstico e antes e no decorrer? Outra pergunta muito específica, se não é possível a suspensão do licenciamento para empreendimentos multifamiliares no decorrer do plano, da revisão do plano diretor, especialmente na região Pelotiba e região leste, que sequer tem recurso. E a última pergunta específica também objetiva é como está sendo feita a licença prévia no município de Niterói, se fatores ambientais estão ou não sendo considerados nesse momento no processo de licença prévia na cidade de Niterói. Vou dar um tempo para o Daniel Marques comentar, e passar para ele o papel, depois o Valério faz os comentários, e a gente volta para dar o prosseguimento da nossa audiência. Meus para quem chegou agora, então já agora boa noite. Eu vi uma série de preocupações referentes à participação social no estudo. O plano diretor, a revisão do plano diretor, nada mais é do que um gigantesco estudo que se transforma no instrumento de lei. O instrumento ideal, que é um instrumento forte, é um instrumento perene da legislação, e que cumpre o próprio estatuto da cidade. Quero deixar muito claro que as audiências públicas estão previstas para todas as três fases. As audiências públicas ocorrerão no decorrer do diagnóstico até que seja finalizado o diagnóstico, como também no recorrer da segunda fase, que são os cenários, o inicial, o futuro, todos os cenários debatidos terão suas audiências públicas, bem como na terceira fase, que é a questão das diretrizes, e aí sim, minuta de legislação. Então, todas as audiências, a gente vai contar com audiências públicas em todas as fases da revisão do plano diretor. Isso, estou falando como conselheiro do concurso, como secretário de meio ambiente e presidente do Conselho de Meio Ambiente. Então, é muito óbvio e é de nosso total interesse que isso aconteça. Não existe, na nossa gestão, a possibilidade de não ouvir alguém com o plano diretor, senão nem estaria nela. E ademais, além das audiências públicas, já existem câmaras técnicas formadas em andamento, que a participação popular ela existe,
Inclusive no próprio concurso a gente abraçou um rapaz que chegou lá na última hora e hoje faz parte da Câmara Técnica. Acho que ele está até aqui, o Vinícius. Óbvio que a Câmara Técnica tem a peculiaridade de ser técnica, se a gente botar 1.500 pessoas por Câmara Técnica, acabaremos no plano diretor em 2040, não é o objetivo. Mas teremos também a capacitação das lideranças comunitárias, que está previsto, e é obrigação legal que exista a capacitação das lideranças de audiência em loco. Então, que fique claro que vão existir audiências em loco, divididas pelas regiões, e por óbvio, as regiões que tiverem mais demanda, as pessoas pedirem, pleitearem para participem, terão mais atenção, e obviamente eu, como secretário de Meio Ambiente, participo das 3 câmaras técnicas hoje. Óbvio, não pessoalmente, eu estou em uma, eu sou secretário e outra, eu sou secretário da outra. E o governo vai querer ouvir todas as pessoas em todas as fases. Então, eu quero deixar isso muito claro para o vereador e a população de Niterói. Passando aqui para a pergunta, para as perguntas aqui do Ministério Público. A situação real da debate está sempre no plano diretor. Então, vamos lá. O Conselho já iniciou os debates, plano diretor. O Conselho de Meio Ambiente está com isso na pauta também, a partir da nossa próxima reunião, que é amanhã, o Henrique é conselheiro. O contrato foi assinado. O formato é feito pela Secretaria de Urbanismo, acredito que tenha tido licitação. Não sei se existe algum precedente jurídico para não haver, acredito que sim. A Secretaria de Urbanismo é quem toca isso. Tive a oportunidade de conhecer o grupo multidisciplinar da Fundação e digo para vocês que é excelente e altamente, não surpreendido, porque a Fundação Privada dispensa a apresentação, mas pude conhecê-los e vi que são pessoas altamente preparadas, biólogos, geólogos, então, bacana, gostei bastante do grupo, vou aprender bastante com eles também. Em que fase está? Exatamente nessa fase de diagnóstico, a gente tem cronograma. Qual o cronograma? A gente tem uma proposta de cronograma que vai ser debatida ainda na fase de diagnóstico. A gente espera fazer esse diagnóstico, mas eu, enquanto membro do governo, não acho que é coerente a gente definir um prazo fatal, por exemplo, uma fase de diagnóstico. A gente não sabe se a gente vai movimentar 40 mil pessoas, 2 mil. E outras audiências públicas são no mínimo 3 por preceito legal. E se tiver que ter mais, tenhamos muito mais. Não tem problema nenhum ter 10 audiências públicas na fase de diagnóstico, ou ter audiências públicas aqui e lá. E o governo está engajado e apto para fazer isso. A previsão é que a gente trace o diagnóstico até maio. Essa é a previsão do governo. Agora, se conseguirmos cumprir toda a demanda de audiências, todos os pedidos, solicitações e estudos, para que se complete a fase de diagnóstico. Senão, a gente pode estender um pouco mais, ou inclusive, se conseguir trabalhar bem, adiantar. Então, são previsões. A gente tem esse diagnóstico aqui, a ideia é fazer até o meio de maio, segunda quinzena de maio, para que a gente possa seguir para a segunda parte, o cenário de desenvolvimento. Aí a gente teria audiências públicas do diagnóstico, depois os cenários e depois as diretrizes, para que fique bem claro que a participação popular não será mitigada de forma nenhuma. Se está sendo elaborado concomitantemente o plano estratégico do plano de transporte e mobilidade, sim. Agora, não sei dizer o Ministério Público se o plano estratégico está sendo discutido enquanto minuto de lei. De mobilidade eu sei que sim. O estratégico, a princípio, a gente não foi convidado a participar dele ainda, então acredito que não. Mas o de mobilidade certamente está andando enquanto propostas de ser um plano legal, também com suas audiências públicas, e o que não exclui de jeito nenhum é a obrigação de que o plano diretor contemple a questão da mobilidade sustentável. Vamos lá, essa é importante. A questão do curso de pedagogia. O governo iniciou sim o estudo do curso de pedagogia há muito tempo. A gente já vem estudando, mas aí setorial, a Secretaria de Meio Ambiente vem levantando a questão de flora, fauna, morfologia, geografia, as questões básicas, hídricas, as questões de solo, os zoneamentos que a gente acha legal, e os fragmentos florestais de muito pequenos a muito grandes.
se a gente vai querer unidade de conservação, zoneamentos mais severos, a gente tem debatido isso sim. Obviamente que, e quando a gente, sobre o prazo, isso vai ser em dezembro, o secretário de Meio Ambiente deixa claro que não consegue terminar o seu estudo até dezembro. Então, certamente, o turno vai ser publicado até dezembro. Só vai ser publicado depois das suas audiências públicas, depois das consultas populares, depois do estudo técnico, até porque o nosso objetivo de fazer o turno, uma outra pergunta que foi colocada hoje, antes do plano diretor, é muito simples. A gente tem um plano diretor que não foi revisto. A gente tem um estudo da Secretaria de Meio Ambiente, encaminhado ao Ministério Público, à Comissão de Meio Ambiente, à Associação de Moradores de Penotiba, que hoje existem 3.044 unidades, entre aprovadas, protocoladas e sendo discutidas, e a Secretaria de Meio Ambiente foi o órgão que pediu a suspensão. E pedimos a suspensão, inclusive a Procuradoria, pedimos a suspensão, informou na Secretaria de Urbanismo, porque a gente acredita, e o Ministério Público pode nos apoiar, que o artigo 250 do plano diretor é o poder dever, quando ele diz que nos estudos a gente pode suspender o licenciamento. Ora, se estamos estudando, as coerentes suspendem. E a Secretaria de Meio Ambiente pensou nisso como objetividade jurídica de preocupação real. A Procuradoria disse, se colocou no seguinte sentido: não existe hoje laje para se comprovar uma mitigação ambiental que se paralise toda uma macro-região e vocês vão ter que analisar isso caso a caso, e assim está sendo feito. Foram 8 meses de suspensão realizada só pela Secretaria de Meio Ambiente, e aí sim, mudamos também o procedimento, porque foi total opinião e total decisão da Secretaria de Meio Ambiente resgatar a licença prévia através de uma portaria e colocá-la antes da aprovação do projeto da Secretaria de Urbanismo, e aí a gente acaba com essa história de incorporação memorial, e a gente acaba com essa história de se vender antes do meio ambiente falar, e a gente acaba com o tal direito adquirido da pessoa que adquiriu o imóvel antes dela de saber se ele é viável ou não. Quem mudou essa lógica, quem vem lutando para mudar essa lógica é o governo. E não existe o governo do Daniel, não existe o governo da Helena. Existe o governo do Rodrigo, o governo do Axel. E a gente trabalha, obviamente, com discordâncias, como qualquer governo discorda. Mas o que a gente quer fazer é ter bom senso, ser legalista até onde a gente acha que deve ser. Então, Henrique, não sei se me entender, mas a portaria já foi publicada. Não, a portaria foi assinada, foi discutida, levamos para todos os órgãos que nos foi solicitada, a ciência, a Constituição Civil, a ANEM, levamos aos ambientalistas, levamos a Ministra Naval, e agora está na mesa do prefeito para ser assinada, e acredito que nessa semana ou na próxima ela seja publicada. Qual era a outra colocação? Só para complementar, a questão do plano urbanístico de Penotiba me aflige muito, porque hoje aprova-se diversas empreendimentos, sempre foi assim, por leis que nasceram sem ser estudadas para aquela região. Então hoje você tem a tal lei do Freire, você tem a lei de vilas, a gente tem sobreposição de vilas, interpretações de legislações que nos colocam numa situação de vila. Porque se foram aprovadas, e a época tinha parecer de que era legítimo, e essa casa aprovou e votou essas leis, e aí por qual objetivo, e por qual finalidade, e por que tão genérica, e por que uma lei que se aplica à cidade inteira, eu não sei, não era vereador, acompanhava e discutia ela, nós, enquanto militantes, me lembro bem disso. E hoje a gente tem, enquanto secretário, que aturar essa herança nas nossas costas, que é a lei vale sim, não tem vício de forma, não é ilegal, e você vai construir em Penotiba com a lei de 6 movimentos da lei do Freire. E é isso que acontece. E o que a gente tenta fazer é exatamente suspender, não conseguiu, agora tem critério. Eu desafio qualquer pessoa que entre na nossa secretaria, abra um processo do meio ambiente e diga que ele não foi feito com o máximo de respaldo e critério. A Constituição Civil está aqui sabe disso, meus funcionários estão aqui sabem disso, e todo mundo que pleiteia sabe muito bem disso. Então, não temos problema em, como fizemos já, negar Minha Casa Minha Vida. Negamos o Minha Casa Minha Vida do Jacaré, que evidentemente não deixou fazer. Negamos o Minha Casa Minha Vida do Capibelado. Não tem como fazer. Geologicamente, os terrenos não suportam. Tem nascente, tem mata, e não deixamos fazer. Então, se isso não é autonomia e decisão do governo, eu sinceramente não sei o que é.
qual era a outra? Tá. Tá bom, desculpe pelo exagero, porque são muitas demandas, a gente entende. Eu também fico ansioso para responder, mas muitas vezes não tem essa possibilidade. A sua fala, Rimas, que a gente contemplou, então o Carlos de Secov falou do envolvimento dos bairros, em todas as fases, para dizer que vai acontecer, a previsão de que aconteça vai acontecer, a gente vai estar próximo para poder fazer esse plano mais participativo possível. O Tião falou aqui em pensar no futuro, a questão dos impostos. Hoje foi investido 40 milhões em impostos só nesse ano das meses de contenção de impostos. E a gente sabe que o Vitória tem um problema de relevo, um problema geológico enorme. Então, onde a gente consegue reflorestar, a gente trabalha no reflorestamento. A gente fez isso no Buba, fez isso no Cascareiro, fez isso no Peixe Galo, está fazendo algumas impostos, mas outras só a engenharia resolve. E aí a obra é da Secretaria de Obras e Remuda. O Bruno, do Antiba, já recebeu algumas vezes, tem admiração e respeito pelo que ele faz lá junto com o grupo de vocês que estão aqui hoje. Dizer que a gente conseguiu fazer com que a concessionária instale 3 estações de tratamento de esgoto em Bagulho e a Balsa P. Áreas que não tem rede coletora, áreas que não tem estação de tratamento, áreas que não tem plano urbanístico. E por que não nesse PUR, e voltando à nossa questão, a gente não coloca na letra desse PUR essa proibição? Ou por que não na letra desse, porque esse PUR só vai nascer se for mais restritivo? Porque senão não faz sentido existir um plano urbanístico antes da revisão do plano diretor. Eu concordo com vocês. Agora, se ele vai vir para ser mais restritivo, por que a gente só não dá a BIC depois que tiver a lei de coletora e as estações de funcionamento? Porque a gente hoje aprova estações autônomas. E para mim, quem tem essa, e o Ministério Público atende a isso, quem tem essa obrigação é a concessionária, que é paga para isso. E tem que fazer manutenção de estação de tratamento. Se não fez durante o prazo desse contrato, é a concessionária da Niterói, e não a Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso tudo tem que ser questionado no plano urbanístico executivo, porque lá não tem estação nem rede coletora. Sobre tudo que estava falando, Dudu, a última reunião que você marcou, você que desmarcou comigo, estou à disposição. Estarei lá amanhã, 9h30 da manhã, para conversar com você. O Heitor falou aqui da questão de água. O governo confrontou o licenciamento do INEA, muito com o apoio dessa comissão de meio ambiente presidida por esse novo vereador, e a gente cancelou o licenciamento do INEA da estação de tratamento de Caraí, que hoje não recebe, mas chorou, e que recebia desde 2009. Então, se isso também não é tomar conta da política pública do saneamento, eu sinceramente gostaria de entender o que é. Ligamos mais de 500 casas à propriedade em um ano. Casas que não estavam ligadas à rede de esgoto. Propriedade que tem obrigação legal de fazer. Então, assim, o trabalho é público, mas a gente desenvolve. Bom, o Paulo Peneguei falou, e quero agradecer aqui, Paulo, pela ajuda, inclusive no decreto do Parlite. É um biólogo de vasta experiência. Você colocou algumas questões com a preocupação da água e com a preocupação do zoneamento, que é nossa. A gente vai ter que estudar muito sobre como mitigar uma lei macro, que é o plano diretor, a nossa preocupação com abastecimento de água e tratamento de esgoto. Isso a gente vai ter que discutir, talvez o planejamento dessas estações, o cumprimento da legislação em relação a qual é o seu nível de tratamento, a quantidade de demanda que elas vão atender, a volumetria de impacto disso nos rios e na Baía de Guanabara. Então, acho que a gente deve e concorda, soma ao corpo, que isso tem que estar no plano diretor, e o zoneamento, você sabe que é o nosso, que é o que a gente faz com o maior carinho, e certamente vamos pensar em fragmentos florestais, vamos pensar em reconectá-los ou conectá-los, revegetação de impostos, tudo isso tem que estar no plano diretor, e o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente é altamente técnico nesse sentido. O que não exclui é a participação popular. A gente aprende muito e a gente tem que saber sim quais são as maiores demandas e detalhes das pessoas que moram lá, e isso não vai deixar de acontecer. E só a última do deputado eleito, Flávio Serafim, para analisar a primeira eleição. Você falou da opção política e
política, e por isso a participação popular, e por isso respaldar tecnicamente esses conselhos é o melhor instrumento para que se faça a política em cima da base técnica, e não o contrário. A nossa secretaria hoje conta com diversos acadêmicos, médicos, doutores. Hoje temos 17 concursados, uma luta enorme para fazer o primeiro concurso do governo para o meio ambiente. E hoje são quadros permanentes, a gente está pagando cursos para essas pessoas, a gente está trazendo essas pessoas, porque a gente sabe que eles são perenes e nós, enquanto vereadores e secretários, somos efêmeros. É o que eu queria dizer. Obrigado. Acrescentando muito a nossa audiência, como já tem feito, e imediatamente voltamos para considerações de vocês e concluir aqui a nossa lista de inscritos. Bom, vou falar rapidamente sobre o que foi exposto aqui, foi apontado pelos moradores e pelos representantes que estão aqui hoje falando nessa audiência. A questão do planejamento urbano como ferramenta de promoção de uma cidade mais igual, mais socialmente igualitária, né? A gente tem visto que desde o ano de 2002, que criou, que definiu os planos, e depois que definiu os planos urbanísticos, como foi falado pelo vereador Henrique, são 5 regiões, 3 delas tem puro, o Pelotina está ainda nessa fase de elaboração. O leste é o leste que está relegado a uma periferização do município, né? Todos nós sabemos que a interface do nosso município com outros municípios é muito forte. Eu queria aqui deixar registrado que o plano diretor de Niterói não pode ser elaborado apenas pelas linhas de território. Ele tem que incorporar sistemas de planejamento de outros municípios, de forma a criar realmente uma política urbana, né? Não ser apenas um instrumento tapa-buraco. Nós temos, além disso, nós temos outros empreendimentos de grande porte acontecendo no leste fluminense, e aí, como o IAB, como representante do IAB aqui importante, e se enxerga dentro do leste metropolitano, né? Dentro da nossa região, que nós somos um dos polos de atuação. O que o Lucas falou da população flutuante de Niterói é muito importante. A gente tem, no processo de planejamento, as políticas levam em consideração o incremento volante dessa população nas horários de rush, nos horários de trabalho, boa parte da mão de obra que Niterói necessita, não mora em Niterói, mora em outros municípios. Então, a questão do planejamento de um polo como Niterói é uma questão complexa que eu acho que vale a pena muito. Depois o Daniel, em outras audiências, se debruçar mais sobre isso, nas questões ambientais também. Outra questão é que o plano diretor foi partido, né, pelos PURs, mas pela desconectividade temporal desses PURs, né, os PURs não foram feitos sequencialmente, então cada PUR produz uma cidade, né, uma cidade dentro de outra cidade. Não existe um engendramento das informações, não existe uma postura desse planejamento dentro da cidade. PUR das Praias da Lei define uma coisa, a região norte outra, a região centro outra, o leste vai definir uma outra, o pênalti vai definir uma outra, possivelmente daqui a alguns anos, quando olhar a explicação imobiliária, se voltar para o leste vai ter uma outra. Então, só isso eu fico muito preocupado, queria passar essa preocupação a todos. A questão da auxílio foi extremamente debatida aqui, não vai entrar no mérito, o IAB tem posicionamento, a FOCUR tem posicionamento sobre isso. Com questão, o que o Chão falou das cidades invisíveis, Chão, perfeito a sua colocação. Eu, como arquiteto, quando eu olho para o plano diretor e olho para os PUR, né, mapeamento sobre o posto, né, as marcações geográficas sobre o posto do território, eu vejo as áreas de atividade de interesse social, parecem buracos dentro do município, né? O tecido viário não se conecta com o tecido das comunidades.
as redes de infraestrutura não chegam lá. Eu, como o Dudu falou, no Remédios aqui, fiz um trabalho com ele, constatei isso no Cavalão muito fortemente, né? Posso falar em outras ocasiões sobre o Cavalão numa olhar técnica. Tem soluções urbanas que trabalham no Vital Brasil, tem uma vivência também muito forte do dia a dia da comunidade do Vital Brasil. O Lucas também tem os trabalhos nas comunidades, temos pessoas de coletivos de arquitetos fazendo trabalho em outras comunidades. Então, eu acho muito fortemente dizer que o planejamento tem que olhar todas essas áreas. Ele bate diretamente com a nossa vida, né? Com o nosso transporte, com o uso do solo, com o abastecimento. Eu acho que a gente está trazendo muito medo de todo mundo, né? De ver que do lado do abastecimento ser caro, São Paulo ficar amigo, e a gente também tem um sistema de abastecimento frágil, já muito exausto na questão de capacidade técnica. Alguém falou no pequeno sobre a necessidade de um estudo sobre abastecimento. Eu deixo aqui a Heloísa, que participa, que é professora da UF, pesquisadora, e tem um trabalho muito bacana na área de abastecimento, de coleta de dados, tem todos os números que vocês precisarem a nível de abastecimento. O que mais que eu queria falar? O licenciamento de obras, que é uma coisa tão óbvia, você congelar o licenciamento de obras durante uma elaboração de uma lei, né, que vai afetar exatamente aquela área, que é o recurso produtivo. Eu acho que é tão óbvio isso, que não está sendo aplicado de forma sistemática. A questão da preservação, e aí o Walter, da Sociedade Alternativa, falou uma coisa que eu achei importante só frisar, que ele falou aprovação de projetos de residência familiar com aspecto de sustentabilidade. Não existe corrente, o Daniel foi o lugar, não existe corrente. Não existe uma corrente concreta do que é sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo muito amplo. Acho que o termo de sustentabilidade, como você quer dizer, na questão de ecoeficiência das edificações, sistema de esgoto, captação de água e tal. E a nossa concessionária, a de Niterói, não tem programas voltados ao desenvolvimento dessas soluções. Né? Você não pode hoje aprovar dentro da concessionária um projeto que tem tratamento de fossa pelo ciclo da bananeira, que é um processo sustentável, digamos assim, que usa a natureza para reciclar a própria água, as águas cinzas. Tá. Para concluir, acho que eu só queria deixar de forma que o FOPUR ele é um espaço aberto de ampla de liberação das imagens que você tem da cidade, sobre as suas perspectivas. Ele é aberto a qualquer cidadão a discutir a cidade que ele quer, as diversas cidades que ele pretende, que cada um pretende que quer ver Niterói ser, né? Eu acho que as questões de contratação da FGV, isso ainda vai ser melhor discutido em outras audiências, porque FOPUR, como integrante de corpo técnico, não entende a FGV como uma instituição de notário de saber, né? Acho que ninguém seria louco de se fosse questionar isso. E eu acho que é isso. Desculpa alguma coisa, vamos para a próxima rodada, tem gente querendo falar